paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, né? Em honra ao Senhor, porque hoje é um dia de culto, de ação de graças, né? Por tudo aquilo que Deus ele tem feito em nosso meio. Nós sabemos que o tempo que nós vivemos não é um tempo bom, né? A palavra do Senhor diz que é um tempo mau, onde coisas que a palavra diz que aconteceriam estão acontecendo. E essa semana eu ouvi algo, né, de alguém, né, de uma pessoa conhecida minha, acho que foi quinta ou quarta-feira, um sol diferente, né, no final de tarde, depois de uma chuva. E aí o filho disse para ela assim: mãe, será que Jesus voltou? E a gente ficou aquela desconhecida. Que isso, menino? Nem fale uma coisa dessa. Mas nós sabemos que a palavra, né, dentro de tudo aquilo que tem acontecido, ela nos remete aos finais dos tempos, né? E nós sabemos que nós, como cristãos, nós temos que ter a consciência de que é um tempo onde Deus ele tem apertado, né? Ele tem nos apertado para que nós nos posicionemos. E a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, no seu capítulo 3, no seu verso 19, Jesus vai estar dizendo assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E a palavra nos direciona, né, que há uma corrida, há uma expectativa de Deus para com as nossas vidas, de que nós alcancemos nele aquilo que ele tem como prêmio para nós, né? E a palavra do Senhor diz que Jesus ele está à portas e ele bate, e aquele que abrir essa porta, ele ceará com ele. Então que nessa noite nós possamos ter um coração desprendido das coisas da terra, né? Que nós possamos dizer ao Senhor que tudo aquilo que nós temos vivido, que tudo aquilo que nós temos feito, que tudo aquilo que nós temos colocado as nossas energias, né, até hoje, que Ele venha nos direcionar para um tempo diferente, para que Ele venha verdadeiramente nos constranger, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus ele habita em nós, e Ele faz em nós muito além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Então que nessa noite nós possamos dispor do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo em ação de graças ao Senhor. Que o nosso culto no dia de hoje seja um culto racional, que nós possamos trazer à mente tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de verdadeiramente sermos adoradores de Deus, de sermos aquele que Deus nos escolheu para ser. Então que nós coloquemos os nossos corações diante do Senhor, né, e venhamos pedir como igreja, assim como Cristo, né, através da vida de João,
e nós temos que fazer para aprender, né? E agora é o tempo da gente fazer, né? Trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar, né? Que nós honramos ao Senhor com aquilo que somos, nós honramos ao Senhor com aquilo que temos, e nós honramos o Senhor com aquilo que fazemos. E nós, como seres humanos, nós sabemos que dentro da nossa individualidade, para que nós possamos sermos próximos do Senhor, para que nós tenhamos verdadeiramente uma comunhão com Deus, nós temos que exercer aquilo que foi proposto. E eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Lucas, no seu capítulo 12. Eu vou estar discorrendo a partir do verso 15, né? E nós sabemos assim que, assim como foi naquela época, né? Jesus ele usava de parábolas, de histórias, né? de situações, para poder elucidar as coisas que ele queria falar que eram pertinentes ao reino. Então, assim, ele ensinava as pessoas com histórias. E essas histórias, né, que nós ouvimos Jesus contando, nós sabemos que são histórias verdadeiras. Por quê? Porque fazem parte do nosso comportamento como ser humano, né? Fazer tudo aquilo que a gente vê, né, proposto dentro dessas palavras. E Jesus ele estava no meio, né, dos discípulos e do povo, e ele disse, lá no verso 15: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então, ele lhe propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com muita fartura, e ele pensava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi? Então disse: vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e todos os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muito bens para vários anos, descansa, come, bebe e alegre-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. E assim, nós vivemos num tempo onde nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, nós não sabemos se nós vamos ser chamados, né? Se nós vamos ser recolhidos antes. E enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos sonhos, nós temos vontades, nós temos desejos e nós temos coisas que nós fazemos. E esse homem resolveu fazer dessa forma, né? Ele tinha muita coisa, ele sabia que a colheita que ele ia fazer dentro daquele tempo seria muito grande. O lugar onde ele tinha para armazenar não cabia, então ele resolveu fazer lugares maiores, celeiros maiores. E guardou. E pensou: agora vou descansar. E aí Deus entra com uma palavra, né? Coitado. Fez tudo isso pensando que seria da maneira dele, e eu tenho controle de todas as coisas. Então que nessa noite, né, nós como servos fiéis, nós possamos ter entendimento daquilo que Jesus nos ensina, né? Os discípulos eles caminharam com Cristo durante 3 anos, e nesses 3 anos Cristo foi ensinando e Cristo foi deixando com que eles fizessem. E hoje está no nosso tempo, né? Cristo nos ensina através da palavra, e Ele permite um tempo de fazer com que nós aprendamos a fazer. E os dízimos e as ofertas são nesse sentido, né? A palavra do Senhor em Malaquias vai dizer que são para suprir as necessidades da igreja, né? Que é para que haja mantimento dentro da casa do Senhor. E nós sabemos que Deus ele não necessita do nosso dinheiro, porque a palavra do Senhor também vai dizer que Deus ele é dono do ouro, da prata, e Ele é dono de tudo aquilo que Ele fez, inclusive de nós mesmos. E aí a gente vai ver o quê? Que Deus ele requer uma posição nossa para quê? Para que nós não tenhamos o nosso coração aprisionado em coisas. Porque como é duro, irmãos, nós vemos pessoas
Nós perdemos um amigo, né? Que passou na noite anterior na casa da minha mãe e planejando coisas, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou passear, vou viver a vida de uma outra forma. E quando foi 5h30 da manhã, a esposa dele me mandou uma mensagem: ele morreu, né? Então assim, nós podemos fazer projetos, sim. Nós podemos sonhar, sim. Mas nós não podemos ficar presos nessas circunstâncias, porque nós sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor, e tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição é para que nós andemos no tempo determinado por Ele nessa terra. Então que nós possamos agradecer ao Senhor, né? Entendendo que tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos é para que nós possamos viver de uma maneira digna, mas que nós venhamos a reconhecê-lo primeiramente como Deus soberano sobre todas as coisas. Amém? Aí nós temos aí nas pilastras o nosso QR Code, temos aqui o nosso gasofilácio, né? E aqueles que entenderem, né, como princípio e ordenança, que se coloquem, né, como num tempo de adoração ao Senhor nesse sequência. Amém? Glórias a Deus, amém? Aleluia. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e eu quero dar início a essa ministração para que nós possamos orar por conta dessas chuvas que estão muito além daquilo que nós esperávamos. E muitas pessoas estão nesse momento passando por dificuldades. Então, eu gostaria de, nesse momento, estar orando para essas pessoas junto com a igreja. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Agradecemos ao Deus por esse tempo, Senhor Deus, ó Pai, pela sua provisão, assim como foi dito aqui, Senhor Deus, ó Pai, ministrado, Senhor. Papai, mas nós desejamos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, ó Pai, cerrar, Senhor. Papai, essas chuvas, Senhor Deus, ó Pai, que estão caindo, Senhor. Papai, tem misericórdia, Deus, desse povo, Senhor Deus, que está passando, Senhor, por grande dificuldade, Senhor Deus. Estão perdendo seus bens, Senhor. Papai, tem misericórdia, Deus. Papai, que nesse momento, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor possa, Senhor, parar com essas chuvas, ó Deus. Para, Senhor Deus, ó Pai, nesse momento, Senhor, nós agradecemos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem despejado sobre nós, ó Deus, essa chuva, Senhor Deus, ó Pai, venha, Senhor, para poder que haja, Senhor Deus, nos mananciais água suficiente para nós, ó Pai, mas também, Senhor Deus, sabemos que tudo que é excesso, Senhor Deus, traz prejuízo, Senhor. Então, por isso, Pai, como igreja, nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, encerra essas águas, Senhor Deus, principalmente nos lugares, Senhor Deus, de ribanceiras, aonde, Senhor Deus, ó Pai, pessoas estão perdendo vidas, Senhor, que seja tua misericórdia sobre esse povo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Graças e paz, irmãos, mais uma noite na presença do Senhor. Pedi para alguém ligar ali o ventilador. Tiago, por favor, para mim. Então, irmãos, vou tirar esse negócio aqui que eu acho que eu vou acabar derrubando. Obrigado, Cíntia. Alguém apaga essa aqui para mim, acende a outra? Dá um reflexo aqui. A outra, acende. Isso. Show. Obrigado. Tem que dar um reflexo aqui, fica ruim. Irmãos, de ontem, anteontem para cá, o Senhor ele vem me direcionando, né, uma palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos,
Gostaria que os irmãos abrissem a palavra lá no livro de 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15, vamos ler todo o capítulo. Pode se assentar, irmãos. A palavra do Senhor nos diz, em 1 de Samuel 15, a partir do primeiro versículo: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Diga ao seu irmão: escute agora a mensagem do Senhor. Glórias a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saiu do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram no meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Repita comigo: capturou vivo Agag. Amém. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então os balidos das ovelhas e esse que eu ouço com os próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, e eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para que os sacrificassem ao Senhor Deus vivo, ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou um líder das tribos de Israel. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou um líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou uma missão, ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. E por que você obedeceu ao Senhor? Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os consagrarem ao Senhor seu Deus em Gigal. E o versículo 22, esse é o mais tocante de tudo aqui.
Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Até aqui, irmãos. O que nós vemos aqui? Do que Deus me direcionou nessa noite? A aliança com Deus, a aliança de Deus com o homem. Esse é o título que Deus me deu. Mas aí nós vamos falar a respeito de quebra de aliança, de honra de aliança. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para os irmãos, que esse que eu acabei de citar é um deles. O que acontece com esse homem? O povo de Israel estava clamando por um rei, né? Samuel fica entristecido e Deus permite que se levante um rei. Levantou-se Saul. Saul é direcionado pelo Deus Todo-Poderoso para que se cumprisse aquela ordenança de destruir completamente o povo. Mas Saul quis dar um jeitinho. Ele preferiu atender à vontade dos seus soldados, porque eram muitos soldados. Se os irmãos forem escorrer mais um pouquinho no texto, ele ficou com medo, porque eram muitos soldados e o homem de Deus estava demorando para chegar, porque ele precisava esperar um homem de Deus para que fizesse os sacrifícios. E aí o que acontece? Por desobediência, né? Por entendimento próprio, por não entender aquilo que Deus direcionou. Olha, eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você destrua aquele povo. E o que ele fez? Ele poupou o rei e poupou o melhor daquele povo. Mas tudo que era tranqueiro ele eliminou, né? Ou seja, ele quis se dar bem no natural, mas esqueceu do espiritual. Esqueceu de que primeiro agradar a Deus, buscar coisas em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma das vertentes quando nós entendemos quem é Deus na nossa vida. Então, nós vemos aqui numa outra versão. Porém Samuel disse, aí no versículo 22: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Obedecer, ser obediente, entender que muitas vezes mesmo contra o seu gosto, contra a sua vontade, contra o seu entendimento natural, você tem que entender quem é Deus na sua vida. Quem é o Deus que está te direcionando? Ele testificou isso, ele direcionou, ele veio falando contigo. Por que você não está obedecendo? Por que nós não obedecemos muitas vezes? Porque nós caímos numa condição natural. Será que é isso mesmo? Será que é uma coisa da minha cabeça? Mas daí você vai na palavra. A palavra vai te direcionar. A palavra vai mostrar para você. Por isso nós falamos muito aqui a respeito de Romanos 12, a renovação da nossa mente. Porque daí quando você renova sua mente através da palavra do Senhor, não vem heresia sobre a sua vida. Se vier, você vai saber combatê-la. Não vem falácias, coisas erradas, falas erradas. E foi o que ele tentou ainda, induzir aquele homem de Deus, Samuel. Não, calma aí, eu separei o melhor do seu Deus, já não é mais o Deus dele. A palavra está dizendo que eu separei o melhor do seu Deus. Ou seja, eu sou bonzinho, eu sou demais, vou pegar o melhor aqui, trouxe aqui para a gente sacrificar diante desse povão, e Deus não tinha determinado, não era nada disso. Então muitas vezes o que acontece na vida do cristão é essa questão de falta de aliança, falta de discernimento do que é a aliança. Uma aliança, quando nós vemos uma pessoa casada, um exemplo, isso aqui é um anel, isso aqui é um símbolo.
Aliança é aquilo que você tem com a pessoa. Aliança é aquilo que você tem de entendimento. Você vai entrar em atritos, isso vai ser normal. Aquele que diz que não tem atritos em casa, com a esposa, com o esposo, olha, você tem que rever seu casamento. Porque é difícil duas pessoas diferentes, duas pessoas que foram criadas, né, em compartimentos, em famílias diferentes, não terem qualquer tipo de atrito. Vai ter. Mas aí o que acontece? Você não pode largar, descer do barco, você não pode quebrar a aliança, você tem que se segurar ali, porque é ali que o Senhor está te abençoando. E muitas vezes nós, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pelo natural, a gente acaba indo para esse lado. Aí então, nós temos aqui uma outra quebra de aliança. Nós temos Adão. Começa lá no Éden, né? Lá em Gênesis 3:9, ele vai falar assim: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Deus precisava perguntar? Nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Eu já falei uma vez aqui, não me lembro, ou no GPS. Até no banheiro, quando você está pelado lá, Deus sabe que você está lá e está te vendo. Não tem como se esconder de Deus. Não tem. E ele pergunta para Adão. E Adão, ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem me disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual proibi de comer? E disse o homem, ao jeitinho, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Ao Adão jogando a responsabilidade em Deus, a culpa não foi minha. O Senhor tirou aqui na minha costela um pedacinho aqui, formou a mulher. Então é culpa do Senhor, o Senhor que me deu ela. Olha que coisa. Joga ainda a responsabilidade de Deus. Quantas vezes a gente não faz coisas, quantas vezes a gente não toma atitudes sem consultar, no fervor, no natural. Aí quando dá errado, quem fala? Muitas vezes, culpa de Deus. De certa maneira você está culpando Deus em qualquer circunstância. Foi Deus. Não foi. Foi a falta de obediência, foi a falta de aliança, foi a falta de entendimento na palavra, foi a falta de buscar o Senhor, foi a falta do que eu sempre digo aqui: jejum, oração e palavra. Foi a falta. E isso traz peso nas nossas vidas. Isso nós temos que entender com aliança. Aliança quebrada aqui, quebrou-se. O que trouxe? Só prejuízo da vida desse homem. A partir de agora ele tem que cultivar a terra com suor da sua testa, com peso, com dificuldade. Ele tinha que cultivar a terra antes? Sim. Mas tinha cardos e abrolhos? Não. Não tinha peso. Era muito bom. Porque ele estava ali todo dia na virada do dia com o Senhor. Perdeu isso. E cabode. Foi-se a glória do Senhor. E nós vemos depois, no Novo Testamento, em Marcos 14, 24, nós vemos Judas. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Aqui o Senhor Jesus está na ceia, né? Em Marcos 14, logo em seguida, ele vai falar. Aliás, antes, né? Aqui foi 24, Marcos 14. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou. Eles prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade de entregá-lo. E lá em Mateus 26,
23, ainda dentro do mesmo contexto, nós vemos aqui, afirmou-lhes Jesus: aquele que comeu do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. E nós voltamos lá em Marcos, quando ele vai então oferecer Jesus por dinheiro. Por que esse camarada fez isso? Bom, a Bíblia diz que ele era ladrão, né? Mas além disso, eu já ouvi a respeito e eu acredito nisso também. Ele era de uma família de pessoas guerreiras, pessoas que queriam uma revolução, pessoas que estavam já passadas com aquela pressão dos romanos, do Império Romano, e eles desejavam um Messias que viesse lutar por eles no natural. E Jesus ele vem para mostrar o lado espiritual, a luta espiritual. Nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Mas ele não entendeu isso também. Tanto que, quando ele está lá, antes de se enforcar, ele diz lá: traí sangue inocente. Só que ele não se arrependeu, ele teve remorso. Quebra as alianças. Quebra as alianças. E é isso que nós temos que ter um grande cuidado. Essa questão, você, a partir do momento que você confessou o seu Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você se arrependeu dos seus pecados, e depois veio o batismo. E a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 5,17 que a partir de agora você é nova criatura. Tudo se fez velho. Mas você está isento, vamos pôr dessa maneira, de pecar? Eu estou isento de pecar? Não. Porque se eu digo que eu não peco mais, se eu digo que eu não sou mais pecador, eu estou fazendo de Deus mentiroso. 1 João 9. Já falei muitas vezes aqui isso. Mas hoje eu tenho a certeza de quem é o meu Deus. Eu tenho a certeza de que eu hoje estou passando por um processo. Eu tenho a certeza de que eu tenho uma aliança com Cristo. Mas eu tenho que tomar cuidado para não quebrar essa aliança. Eu tenho que tomar cuidado para não rejeitar esse Deus, o sacrifício do Senhor Jesus pela minha vida. Eu tenho que vigiar. A Bíblia diz: vigiai e orai. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos orienta a cada momento buscar esse Deus em espírito e verdade. Mas quem além de mim tem dificuldades? Quem além de mim passa por opressões? Quem além de mim passa por situações que muitas vezes te levam a pecar? Eu acredito que, se eu pedisse para os irmãos levantar as mãos aí, muitos iriam levantar. Mas qual é a diferença entre nós e aqueles que estão no mundo? Qual é a diferença de nós e aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus? Ainda em 2 Coríntios 5,16 ele fala que não devemos jogar segundo a carne, mas segundo o Espírito que habita em nós. Então, quando você, seu irmão, você vê ele pecando, pisando a bola, o que você vai fazer? Você vai lá corrigir em amor. Você vai lá ser sal e luz na vida dele, trazer essa pessoa de volta para a presença do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, mas não vai ficar condenando. Essa é a função do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. O diabo é acusador. O diabo é aquele que quer ver você derrotado. O diabo é aquele que não quer paz dentro da sua casa. O diabo é aquele que quer ver você dentro do seu trabalho, com uma pessoa qualquer, que não tem peso nenhum.
O diabo quer ver seus planos frustrados, mas em nome de Jesus isso cai por terra. Em nome de Jesus. Porque é um nome que está acima de todo nome, sobre todo nome. Jesus Cristo. Ele veio para mim e para você. Ele veio para nos direcionar. E nós temos que ter cuidado com relação à aliança. Com quem é que você está aliançado? Como é que anda a sua aliança? Como é que anda o seu voto com Deus? Como é que anda o seu voto dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, né? No meio que você vive? Quando você vai para uma empresa, você assina um contrato. Estou certo ou errado? Você assina um contrato, né? E nesse contrato você se compromete a fazer aquilo que a empresa está pedindo. Quando você se casa, você assina um contrato. Estou certo ou errado? Você assina um contrato. Lá no cartório, você assina um contrato. Você vem numa cerimônia religiosa, você aqui, você diz, olha, na saúde e na tristeza, até que a morte nos separe, estou contigo. E isso aqui em público. Esse é um contrato. Então nós temos que tomar esse cuidado. Temos que tomar esse cuidado. Aí então vem a parte boa. Nós temos aqui o patriarca Abraão. Em Gênesis 12:1 ele fala assim: então o Senhor disse a Abraão, aqui é Abraão ainda, não Abraão, sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que eu te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Isso vale para nós, irmãos. Isso vale para nós. Porque Jesus ele não veio para romper com o que era antes. Ele não veio para romper, ele veio para acrescentar. E essas promessas são válidas para nós também. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então aqui já quebra um monte de legalidades. Não tenha medo daqueles que falam mal. Não tenha medo daqueles que te condenam. O Senhor é por você, o Senhor é por mim. Ele já garante aqui na palavra dele. E Abraão fez uma aliança com o Senhor fez uma aliança com ele aqui. E olha só, passou-se anos, e o homem foi ser pai aos 100 anos praticamente. Imagina isso, né? Sendo pai, e ainda, né, tentou quebrar a aliança com o Senhor, né? Por conta do filho que ele teve com a egípcia, Agar, né? Ele tentou dar um jeitinho aqui, mas Deus ele é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que nos guarda. Quando nós nos rendemos a Ele, quando nós rendemos o nosso coração a Ele. Entregue sempre, a todo momento, o seu coração ao Senhor. E aqui nós temos também, em 2 Timóteo 4, de 1 a 8, os irmãos quiserem acompanhar, aqui nós temos um homem, Paulo. Olha só, esse Paulo orientando Timóteo. Olha o que ele diz, versículo 1: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Quem que vai julgar? Jesus.
Jesus. Então não queira sentenciar seu irmão, não queira ser o juiz na vida do seu irmão, da sua irmã. É Deus que vai cuidar. E ele diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Já acontecia naqueles tempos, e agora parece que a coisa está explodindo ainda mais. E eu vejo os sinais acontecerem. E o Senhor Jesus está nas portas, como diz a pastora Patrícia. E ele continua: pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos. Olha só, suporte os sofrimentos. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E Paulo diz aqui: olha, com toda certeza no seu coração, com toda certeza no seu coração, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E aqui realmente ele estava no fim de carreira. Paulo logo em seguida é morto. Agora me resta reservada a coroa da justiça. Olha que coisa, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Irmãos, você pode ter pecado o que for, você pode ter pisado na bola do jeito que for, antes de se converter ou depois de se converter. Mas qual que é o importante? É você reatar a sua aliança com Cristo. É você reatar a sua vida com o Senhor Jesus. E como eu acabei de dizer aqui, não cabe a mim julgar a sua vida. Não cabe a nenhum irmão julgar a sua vida. É Cristo que vai julgar. É lá diante do Senhor, no dia do juízo final. É lá. Então, o que eu direciono? Busca esse Deus em espírito e verdade. E creia que o Espírito Santo, que é o que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, creia nele, porque ele será sobre a sua vida, como é sobre a minha vida. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos, é o Espírito Santo que permite: olha, vai por aqui. E quando você está indo para o caminho errado, ele fica te incomodando. Não faça isso. Não vai fazer besteira. Não vai pisar na bola. Mas se pisou, seja pronto. Seja pronto a se arrepender. Salmo 51:10. Senhor, torna o meu coração estável. O que o salmista está falando aqui? Eu não dou conta de mim mesmo. Eu preciso do Senhor. Davi está falando isso. Depois que ele é pego lá em adultério. Poxa, o cara foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pô, mas ele era sanguinário. Ele foi lá e se prostituiu com Betsaba. Era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque era pronto em se arrepender. Não ficava ali como Adão: foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher, não foi culpa minha. Não, ele se posicionou. E muitas vezes que nós não vemos no meio nosso pessoas posicionadas. Por quê? Muitas vezes mal orientadas. Mal orientadas. Não é nem culpa da pessoa. Ela se converteu ali no afã, foi para a igreja, o Espírito Santo a levou, mas ali naquele meio não tiveram pessoas para cuidar dela.
não tiveram pessoas para orientar. E o que acontece? Aí da semana ontem eu estava conversando com um pastor, um amigo meu, e a gente falando a respeito disso, né? Que tem igrejas aí que estão permitindo coisas, aquilo. Eu falei para ele: olha, pastor, uma coisa que eu aprendi na minha vida. Nessa vida, né? Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou uma coisa ou outra. Ou você é um agente de milagres, ou você vai se tornar qualquer coisa que não seja isso. Porque o que aqueles que estão no mundo eles querem quando chegam à igreja? Adaptar a igreja. Eles querem que a igreja seja do jeitinho deles. E nós que estamos aqui na igreja, o que fazemos? Não podemos permitir isso. Temos que orientar com amor, com carinho, exortar. Não é isso que está dizendo aqui? Não é isso que Paulo está falando? Ó, exorta, não permite, porque tem muita gente indo só pelo natural, pelo racional, mas não permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então fica ali naquela coisa difícil de engolir, mas não é porque não tem uma direção. Nós aqui vamos começar agora, né? A escola de Esther para as mulheres, sacerdócio real para os homens. Por qual objetivo? Por que a igreja adotou essa ferramenta para os membros? É para que você se entenda, né, um pouco mais, independente, né, se você já está um nível a mais ou não, mas puxar as pessoas para o mesmo entendimento, e sem a menor pretensão de querer aqui ser melhor. Não, é trazer a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vai ao Pai quem vier a mim. Mas como que essa verdade chega? É através da minha e sua vida. Eu sou um pequeno cristão, você é um pequeno Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. Cristão quer dizer isso. Então eu tenho que me permitir, eu tenho que ser usado. Mesmo que eu sofra prejuízo, eu tenho que ser usado. Eu tenho que me permitir ser usado. Porque senão, vocês acham que porque eu não me permito, o reino vai deixar de avançar? Não, o reino vai continuar avançando. Mas quem vai perder sou eu. Eu que vou perder. Se eu não me permitir ser usado, se eu não me permitir ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E por isso aqui que nós fazemos um trabalho sério. Ministério Shekinah é uma das igrejas. Existem muitas outras igrejas, graças a Deus por isso, que tem o entendimento de pregar a verdade, de direcionar, de cuidar, de abraçar. Nós temos o nosso GPS, né? Quando chega o povo lá é só abraço, né? Abraço, sorriso, aquela coisa gostosa, né? Independente de como flui o GPS, não quer nem ir embora. Muitas vezes vai embora porque não está dando conta mesmo, está precisando, porque vai trabalhar no dia seguinte. Mas é o cuidado, é o amor, essa disposição. Isso é ter aliança. Salmo 133: com bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Comunhão. Você vai ter problemas? Vai. Você vai ter diferenças? Vai. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros. E suportar, diferente do que muita gente pensa, é dar suporte. Suportar não é aquela coisa assim que você aguenta e vai saindo fora de mansinho, não. Suportar é dar suporte. É você não se afastar, mas você voltar para perto. É você aqui, ó, te seguro, te ajudo, sou seu suporte. Isso é estar aliançado. Isso é estar aliançado. E olha só, está quase. Lucas 23, 44. Eu quero que os irmãos abram comigo. Lucas 23, 44.
em que quando Jesus está crucificado, Jesus está ali. Aí um pouquinho antes tem lá os ladrões, os dois ladrões, um à esquerda e um à direita. Mas aí o nosso foco é o versículo 44 em diante, que diz o seguinte: já era quase meio-dia, e trevas cobriram a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio, em algumas versões de cima a baixo. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, morreu. E olha só, ele cumpriu a aliança com o Senhor, porque esse foi o objetivo de Deus quando pôs o Verbo encarnado aqui nesse mundo, para se cumprisse a aliança que o homem nenhum conseguiu, desde Abraão até Jesus. Nenhum homem conseguiu, Jesus conseguiu cumprir a aliança. E através dessa aliança, hoje nós temos esse Verbo vivo, porque no terceiro dia ele reencarnou. No terceiro dia. E hoje ele está aí à nossa disposição. Basta você querer fazer essa aliança com Cristo. Basta você desejar a todo momento essa aliança com Cristo. Basta você honrar essa aliança com Cristo. E nós temos que honrar esse sacrifício que o Senhor Jesus fez. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu fazia parte de uma igreja que ela colocava peso sobre a vida daqueles novos convertidos. Da seguinte maneira: quantas pessoas você conquistou para Cristo esse ano? Quantas mesmo? Quantas? E quantas vezes eu fui questionado nisso, eu não tinha levado ninguém para Cristo. Eu ficava me condenando: Senhor. Mas irmãos, o Evangelho não é peso. O Evangelho não é peso. O Evangelho é satisfação. O Evangelho é alegria. O Evangelho é prazer. Porque quando você entende isso, naturalmente você vai influenciar outras pessoas a desejarem aquilo que você tem. Porque se você só leva pessoas a Cristo a partir daquilo que você tem, da sua alegria com Cristo, do seu testemunho de vida com Cristo. Porque se você não tem isso, fica difícil. Mas não é culpa, como eu disse, não é culpa das pessoas muitas vezes, porque elas são mal direcionadas. E a nossa obrigação que temos, discernimento, orientá-las. A nossa obrigação que temos, uma ferramenta que a igreja nos dá, fazer para poder nos capacitar ainda mais para curar pessoas, para levar pessoas a Cristo. Isso é ter aliança com Deus. E olha só, aí voltando para o Antigo Testamento, em Êxodo 33:11, o Senhor fala, olha, presta atenção. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui, Moisés ele faz uma tenda fora do acampamento, para ele poder estar ali com o Senhor, para ele poder estar face a face. Algumas pessoas, alguns estudiosos, dizem que é impossível que Moisés falasse face a face com Deus, porque a Bíblia diz que não era permitido ao homem. Mas olha só, se você for lá e buscar esse texto e ler, você vai ver que aqui foi possível. Quando é que Deus não permitiu mais? Por conta
da desobediência do povo. Então, no mesmo capítulo, no versículo 23, ele vai falar assim, ó: então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. Olha só, mas a minha face ninguém poderá ver. Eram duas condições aqui. Ele podia ver antes, mas aí por culpa, né, o povo, né, fazia besteira e ele foi clamar ao povo, interceder. Aí Deus não compactuo com o pecado, mas eu vou permitir essa intercessão. Só que a partir de agora, face a face, não mais. Não mais. Então olha só o prejuízo da quebra de quebra de aliança. Mas graças a Deus, como eu disse, um pouquinho antes aqui, quando Jesus ele entrega seu Espírito a Deus, ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Ele morreu para nos salvar da condenação eterna. Não creia nisso. Você foi salvo da condenação eterna. Diga comigo: eu fui salvo da condenação eterna. Amém? Amém. Tiagão, irmãos, diante dessa palavra, diante do que foi ministrado, aquele que desejar, vem até a frente, eu quero orar pela sua vida. Mas eu não vou te forçar, não. Eu vou pedir para que apague as luzes. O Tiago vai estar ministrando o louvor. Enquanto isso, eu quero orar. Pedir para a pastora Patrícia estar aqui à frente. Aquele que desejar uma oração, estamos aqui dispostos. A igreja do Senhor, papai, nós clamamos, Senhor, com graça e misericórdia. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a caminhar por essa terra, Pai, dando bom testemunho da tua palavra, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, Deus, porque nós entendemos que
Eles que estão em viagem nessa noite, Pai, que seu Senhor ali, Deus, guardando, Senhor Deus, ó Pai, livrando, Senhor Deus, de todo enlace, Senhor. Não permita, Senhor Deus, ó Pai, que Satanás deite sobre essa família. Agradecemos, ó Deus, pelo livramento que o Senhor permitiu, Senhor Deus, e que seja, Senhor Deus, ó Pai, Senhor guardando, Senhor, a vida dessa família, Pai, para que juntos aqui, Senhor Deus, como igreja, possamos, Senhor Deus, crescer em espírito e em verdade, Pai. Pai, também, Senhor Deus, eu coloco a vida de cada irmão e irmã, Senhor Deus, de cada lar, Senhor Deus, ó Pai, diante do Senhor. Te peço que o Senhor visite, Senhor Deus, ó Pai, cada família, Senhor Deus, ó Pai, nessa semana, Senhor. Que o Senhor entre com recurso, ó Deus, que o Senhor entre com bênção, Senhor. Que o Senhor entre ali, Senhor Deus, ó Pai, com cura, com libertação, Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, é o que clamamos ao Senhor como igreja do Senhor, papai. E oramos a Ti, Senhor Deus, nessa noite, Senhor, porque entendemos, Deus, que o Senhor é Deus, o único e suficiente Deus, papai. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus é bom? Todos os dias. Todos os dias? Deus é bom. Que Deus abençoe cada um de